bem de saúde, com seus familiares, todos bem também, beleza? Eu queria começar essa aulinha dizendo para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a química, jovens. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as ligações químicas. Nós já vimos elas na semana passada, né? As características de cada uma delas, só uma retomada rápida. Vamos falar de massa molecular e fazer correção de alguns exercícios aí para nós treinarmos esses conceitos juntos, tá bom? Então, vamos lá, galera. Eu quero que vocês, quem quiser me acompanhar aí pelo livro, a gente vai retomar aí todos os conceitos trabalhados até então no capítulo 5, que são as ligações químicas, beleza? Então, nós vimos que existem 3 formas dos átomos se ligarem, certo? Nós temos a ligação iônica, que é quando um átomo doa o elétron para outro átomo, não é verdade? Então, você tem lá os átomos das primeiras famílias, que tem um número menor de elétrons na última camada. Então, eles doam esses elétrons para os que têm um número maior de elétrons na última camada, de forma que, quando eles doam esses elétrons, a última camada deles fica com 8 elétrons, cumprindo a regra do octeto, e os átomos lá que ganham esses elétrons completam a sua última camada com 8 elétrons e também atendem à regra do octeto. Então, essa era a jogada que tinha na ligação iônica. Um átomo doava elétron para outro átomo, tá bom? Na ligação covalente, jovens, não tem doação de elétrons, perdão. O que acontece é que eles compartilham esse elétron, tá? Então, você pega, por exemplo, a molécula de água, né? Que é H2O. Então, um hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio e o outro hidrogênio também compartilha o seu elétron com o oxigênio. De forma que o oxigênio, que tem 6 elétrons na sua última camada, com os dois que estão compartilhando, fecha 8. E o hidrogênio, ele é a única exceção, né? Que não fecha 8 elétrons na última camada, fecham 2 para que ele fique estável. E aí, com o elétron que ele já tem, mais um que ele compartilha com o oxigênio, ele também consegue cumprir a regra da estabilidade. Beleza? Então, nós vimos essas duas ligações e a ligação metálica. A ligação metálica, nós vimos que ela era mais frágil, na verdade, era mais fácil de ser rompida, e é o que faz com que os materiais metálicos tenham certa maleabilidade, né? Então, se você bate no material metálico, ele amassa. Por quê? Porque essas ligações, elas são mais frágeis, tá bom? Então, é como se esses átomos fossem todos aglutinados, um monte de núcleo metálico e os elétrons ali no meio aglutinados. E aí você consegue fazer esse material fluir por um sistema, você consegue comprimir, consegue esticar, justamente porque essas ligações são mais fracas do que na iônica e na covalente, tá bom? E é justamente isso também que faz os metais terem alto brilho, porque como esses elétrons ficam expostos, ele reflete melhor a luz que bate sobre o material metálico, tá bom? Então existem essas 3 ligações, nós já tínhamos conversado na semana passada. O que eu quero retomar com vocês um pouquinho é massa molecular, que eu indiquei para que na aula anterior vocês assistissem os vídeos, né? Então, tinha ali 2 videozinhos falando sobre massa molecular, massa atômica e assim por diante. É isso que nós vamos discutir agora, tá bom? Então, quem quiser acompanhar sobre massa molecular na apostila, é um tópico bem curtinho, tá ali na página 257, tá bom? Então, vamos lá, massa molecular. Então, para pensar em massa molecular, vamos pensar então numa molécula. Vou escolher qualquer molécula aleatória e vou começar fazendo com uma molécula que seja um pouco mais simples. Eu vou pegar o CH4, tá bom? Então, ó, quando eu olho para essa molécula, CH4, quantos átomos de carbono eu tenho nessa molécula? 1. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho nessa molécula? 4. Então, nós vamos pensar aqui, ó, de carbono. Eu tenho um átomo, de hidrogênio eu tenho 4 átomos. E aí eu vou multiplicar esse número de átomos pela massa atômica de cada um desses átomos. Professor, como é que eu vou descobrir qual que é a massa atômica do átomo? Vai para a tabela periódica. Uma das informações que a tabela periódica fornece para nós é a massa atômica. Então aqui, ó, eu gosto de usar essa tabelinha aqui do livro de vocês, que está na página 241, tá bom? Então, se vocês forem aí na página 241 do livro de vocês,
nós vamos procurar lá o carbono e o hidrogênio, tá bom? Então, ó, o carbono está lá na família 14, é o primeiro elemento da família 14. Se vocês olharem, ele ó, tem o número atômico 6, o símbolo C, o nome carbono, e aquele número embaixo que aparece o 12, jovens, é a massa atômica. O que significa? Que cada átomo de carbono tem uma massa atômica 12. Não é 12 gramas, 12 quilogramas, 12 miligramas, não, é 12 U. 12 unidades de massa atômica. Por enquanto, nós vamos trabalhar pensando só assim, unidade de massa atômica. Mais para frente, nós vamos entender que existe, sim, uma relação entre massa atômica e grama, tá bom? Mas como a massa atômica é tão pequena, que se eu fosse representar em grama, daria um número 0,00000 alguma coisa, uma potência de 10, ia ser matematicamente mais trabalhoso para desenvolver um raciocínio, foi adotado o padrão de pensar em massa atômica. E depois a gente vai fazer a relação com grama ou quilograma, tá bom? Então, eu sei que o carbono tem massa atômica 12. Eu vou achar o hidrogênio, primeiro elemento da tabela periódica, ele tem massa 1,01. Nós vamos arredondar para 1, tá bom? Então, como que eu vou fazer esse cálculo agora da massa atômica? Simples, jovens, ó. Então, a massa atômica do carbono eu vi que é 12. Então, é um átomo vezes a massa 12, que vai dar 12. O hidrogênio são 4 vezes a massa atômica 1. 1 vezes 4, 4. Soma todo mundo aqui, você vai ter uma massa atômica de 16U. Tá bom? Então, esse U é o que eu disse para vocês, que era a massa atômica. Tá bom? Então, é essa unidade que nós vamos usar para a massa, por enquanto, jovenzinhos. Eu vou agora só abrir aqui os comentários se alguém posta alguma coisa. De dúvida, vocês podem ir mandando aí, tá bom? Então, viram como é tranquilo? É bem fácil, jovens. Não tem estresse para você brincar com a massa molecular. É bem tranquilo, tá bom? Vamos pensar em outro átomo interessante aqui, ó. Vamos fazer juntos o alumínio ligado ao enxofre, sulfato de alumínio. Esse cara aqui, ó. Al2S3. Beleza? Então, agora eu tenho outra molécula aqui. Tenho 2 átomos de enxofre ligado a 2 átomos de alumínio. Tá bom? Então, fazendo a nossa regrinha aqui, nós vemos que alumínio, nós temos 2, eu não sei quanto é a massa atômica. Enxofre, nós temos 3, eu também não sei quanto é a massa atômica. Nós vamos descobrir. Então, vamos lá. Voltando para a tabela periódica, nós vamos ver que, acompanhe comigo aí, o alumínio, jovens, ele tem uma massa de 27U. E o enxofre, uma massa de 32U. Então, 27U o alumínio, 32U o enxofre. Então, 2 vezes 27, 3 vezes 32. Fechou? Agora é só fazer o produto. Jovens, 2 vezes 27, 54U. Deixa eu colocar o Uzinho aqui, que eu não tinha colocado lá em cima, né? 12U, 4U. 3 vezes 32 vai dar 96. 96U. Para ter a massa molecular, basta somar agora 96U com 54U, que vai dar 150U. Essa é a massa molecular do sulfeto de alumínio. Beleza? É simples assim, jovens, não tem estresse, não tem incômodo. Só que, lógico, você não vai saber de cabeça a massa atômica de cada átomo, você vai consultar essa informação lá na tabela periódica, tá bom? E o número de átomos que tem na molécula, você olha para a molécula e descobre, né? Ó, aqui embaixo vai ter o número de átomos que você está usando naquela ligação molecular. E aí fica super tranquilo de fazer essa combinação. Beleza? Vamos brincar com um exercício para nós treinarmos essas relações, tanto das ligações químicas quanto da massa molecular? E a gente praticamente encerra esse capítulo aí, tá bom? Se tiverem questionamentos, mandem aí, jovenzinhos. Vamos lá, então, brincar com exercícios. Eu quero fazer com vocês, aí o da página 257 primeiro, o exercício 4 dessa página. Vamos lá.
Vou pegar esses dois exemplos e vou bater uma foto para mandar para vocês lá no OneDrive. Então vamos lá. Página 257. A gente vai fazer o exercício proposto ali, que é o 4, tá bom? Então vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício, ó. Calcule as massas moleculares das substâncias a seguir. Consulte a tabela periódica. Então, primeiro é a glicose, C6H12O6, e depois é o cloreto de sódio, NaCl. Então, vamos para o primeiro ali. C6H12O6. Tá ali. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, carbono. Nós vamos ter 6 átomos de carbono. Hidrogênio. Nós vamos ter 12 átomos de hidrogênio. E para o oxigênio, 6 átomos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escrever o número de átomos que eu tenho na molécula. Agora eu vou consultar a massa atômica de cada átomo. Como o carbono nós usamos agora há pouco, eu lembro que é 12. O hidrogênio também nós usamos agora há pouco, é 1. Putz, o oxigênio eu não sei de cabeça, vou consultar. Então vamos ver qual que é a massa atômica do oxigênio. Ó, o oxigênio vai ter massa atômica 16, jovens. Então vai ficar 6 vezes 16. Então vamos lá? 6 vezes 12 vai dar 72U. 12 vezes 1, 12U. 6 vezes 16, 616, 36, 96U. E aí, para ter a massa atômica, a massa molecular total, a gente soma cada uma dessas massas, né? Então, 72 mais 12 mais 96, que vai dar 180. Essa é a massa molecular da glicose. Tranquilo, né? Eu achei que foi bem sossegado esse tópico aí. Não tem muito segredo, não. Letra B, vamos fazer junto também. Na letra B é o cloreto de sódio, ó, NaCl. Aqui fica mais fácil, né? Porque é um átomo, uma molécula que tem um número menor de átomos. Então, eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Eu vou apagar, vou fazer mais para baixo, porque senão vai bater com aquele ali na frente. Então, vai ficar aqui, ó, por Na, por Cl, tenho um átomo de cada um. O cloro, eu acho que nós tínhamos usado agora há pouco, né? 35,5 que eu me recordo. Isso, 35,5. O sódio, jovens, tem massa 23, massa atômica 23, e o cloro 35. Então, nós vamos ficar aqui com 1 vez 23, 23U. Cloro, 35,5 vezes 1, 35,5U. Então, a massa molecular vai ser a soma dessas duas massas de cada átomo. 23 mais 35,5 vai dar uma massa molecular de 58,5U. Essa é a massa molecular da molécula de cloreto de sódio, do sal cloreto de sódio. Beleza, jovens? Questionamentos, perguntinhas, mandem aí. Vai lá. Então, nós vamos dar sequência para os outros exercícios daí.
3 segundinhos para a perguntinha, senão a gente vai lá para a página 259. Sem perguntinhas, vamos lá então, jovens. Página 259. Nós já tínhamos feito os exercícios do 1 ao 3 na semana passada. A gente vai dar sequência agora ao 4. Então, página 259, o exercício 4. Vamos lá. Diz assim o enunciado, ó. Ao reagir um metal alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica dos elementos com um halogênio do segundo período, forma-se um composto, e aí ele quer saber se é iônico ou molecular. É um composto iônico, né? Porque o alcalino terroso ligado com o halogênio, ele faz ligação iônica. Um doa elétron e o outro recebe elétron. Então, ligação iônica. De fórmula, então vamos olhar lá na tabela periódica. Ó. Um metal alcalino terroso do terceiro período, jovens. Então, metal alcalino terroso do terceiro período. Vamos lá para a tabela, página 241. Metais é a família 1, metal alcalino terroso é a família 2. Terceiro período, ali ó, na linha 3, é o magnésio. E aí ele fala que é ligado a um halogênio do segundo período. Jovens, os halogênios são lá da família 7, ou 17 pela tabela da página 241. Segundo período é o flúor. Então, nós vamos ligar o flúor com o magnésio. Bom? Flúor com magnésio. Então, ó, o flúor é da família 7. Então, para completar a sua última camada, falta um elétron, né? Quem está na família 1 tem um elétron na última camada, quem está na família 2 tem 2 elétrons na última camada e assim por diante. Então, o flúor está na família 7, tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa ganhar 1 para fechar 8. Quando ele ganha 1, ele fica com uma carga negativa, então ele fica com uma carga menos 1. Então, ele precisa de menos 1 para fechar a regra do octeto. O magnésio, jovens, que está na família 2, tem 2 elétrons na última camada. Então, ele vai doar esses 2 elétrons. Então, ele fica com uma carga 2 mais. Então, é esses 2 íons que nós vamos ligar nesse sistema. Tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou representar aqui a ligação passo a passo para nós fazermos juntos. Tá? Então, eu tenho aqui magnésio com 2 elétrons. E aqui eu tenho o flúor. Vou fazer os elétrons de outra cor, tá? Então, aqui está o magnésio com 2 elétrons, 1, 2. E aqui está o flúor com 7. Beleza? Então, o que vai acontecer? O magnésio, ó, doa um dos seus elétrons lá para o flúor. Só que ainda fica sobrando um aqui. Então, eu preciso de mais um átomo de flúor para poder completar esse sistema. Então, vai ter mais um átomo de flúor lá com os seus 6 elétrons. 7 elétrons. Vai ganhar o elétron do magnésio. E aí ficaram 2 átomos estáveis com a regra do octeto de flúor, um átomo estável com a regra do octeto de magnésio. Então, eu tenho 2 átomos de flúor e 1 de magnésio. Então, como é que eu vou escrever isso aqui? MgF2, beleza? Sempre, jovenzinhos, quem doa os elétrons é escrito primeiro. Quem doa os elétrons vem na frente, quem recebe os elétrons vai atrás. Tá bom? Vem na sequência. Então, você pode pensar nessa regrinha aqui assim também, ó.
esse número desce aqui para o flúor e esse aqui, ó, desce para o magnésio. Então, nós vamos ficar pensando nessa regrinha aqui, também ó, com Mg desceu 1 e o flúor que desceu 2. Fluoreto de magnésio, que é a alternativa A, né? Ó, a ligação iônica e o composto que forma de fórmula MgF2. Portanto, alternativa A de amor. Jovens, precisava fazer essa demonstração? Não. Só com esse raciocínio você já dava conta de resolver e dizer aquilo que o exercício pedia para você, tá? Eu quis fazer a amostra de ligação porque vocês vão ter que fazer essa atividade aí lá na atividade complementar 3 que eu postei para vocês no mural, tá bom? Então, eu já fiz aqui também porque já fica como um modelinho para vocês. Beleza? Perguntinha, jovenzinhos, mandem do exercício 4 das atividades. Então, a gente vai para o 5. Fechou? Então, vamos para o 5. O 5 é exatamente o mesmo raciocínio que nós vamos usar. Então, agora é a página 260, a atividade 5. Então, vamos lá. Desafio enunciado do exercício 5 da página 260. Deixa eu só ver se postaram algo lá. Desafio enunciado. Ó. As ligações iônicas ocorrem entre metais e não metais. Escreva as fórmulas químicas dos compostos iônicos que podem ser formados a partir dos átomos dos elementos listados a seguir. Consulte a tabela periódica e explique suas respostas. Então, ele quer que a gente escreva as fórmulas químicas dos compostos iônicos, que são formados pelos átomos indicados ali, tá bom? Jovenzinhos, a fórmula química, tá? É aquela fórmula que nós escrevemos agora há pouco, MgF2, por exemplo. Então, você coloca o átomo, o número de átomos, os átomos da molécula e quantos átomos você tem para fechar aquela molécula. Então, o primeiro aí que ele tem na letra A é o lítio e o flúor. Jovens, então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Vou lá para a tabela periódica e vou procurar lítio e flúor, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Lítio está na família 1 no período 2. Então, se ele está na família 1, jovens, eu sei que ele vai doar esse 1 elétron. E o flúor está lá na família 7. Então, ó, como é que eu vou escrever isso aqui? O lítio ele vai doar esse elétron, então ele fica com uma carga a mais. O flúor da família 7, falta um elétron para completar o octeto. Então, ele vai ganhar um elétron, fica menos. Beleza? Para fazer a ligação, então, uso o esqueminha que eu falei para vocês. Ó. Quando eu não coloco o número é porque é 1. Então, o mais, ou mais 1, menos ou menos 1 representa a mesma coisa. Tá bom? Então, eu vou falar aqui, ó. Esse aqui desce para lá. Esse aqui desce para cá. Então, vai ficar LiF, fluoreto de lítio. Tá bom? Não tem número, porque é um átomo de cada um que eu preciso para poder fechar a minha molécula. Quando é 1, você não precisa escrever aqui embaixo. É isso que ele quer, que você represente essa fórmula química aqui. Tá bom? Jovenzinhos, ele pede para você explicar a sua resposta. O que você tem que escrever na sua explicação? O lítio é da família 1A, então ele doa o elétron da última camada. O flúor é da família 7A, portanto, ele precisa de mais um elétron para fechar a sua última camada. Então, o lítio doa um elétron para o flúor. Eles ficam unidos com uma ligação iônica e ficam numa condição estável. Né? Beleza? Tranquilo também, né? 5A. Vamos para o 5B, jovens. Vou fazer aqui, ó.
No exercício 5B, quais são os átomos agora? No 5B é cálcio e flúor, jovens. Cálcio e flúor. Então, ó, o cálcio ele é da família 2. Flúor de novo? Flúor é da família 7. Deixa eu só confirmar se eu não confundi. Não, cálcio e flúor mesmo. Então, ó, cálcio é da família 2. Então, ele doa 2 dos elétrons que estão na última camada. O flúor é da família 7. Então, falta um elétron para ele completar a regra do octeto. Aí você faz aqui a regrinha que eu falei também. Ó. Esse aqui desce para o flúor. Esse aqui desce para o cálcio. Então, quando você escreve a sua fórmula química, você vai ter cálcio, um átomo, flúor, 2. Então, fica CaF2, fluoreto de cálcio. Aqui eu tinha um fluoreto de lítio. Aqui eu precisava de um átomo de lítio e um de flúor. Aqui eu preciso de 2 átomos de flúor e um átomo de cálcio. Legal? E para encerrar os 5 jovenzinhos, nós temos os átomos que são sódio e oxigênio. Vou fazer o C aqui, ó. Sódio e oxigênio. Jovenzinhos, olhando na tabela periódica, o sódio ele é da família 1, então ele vai doar um elétron. O oxigênio é da família 6, então ele tem 6 elétrons na última camada. Para completar a regra do octeto, faltam 2. Então, nós vamos escrever aqui que eu tenho o sódio, que doa um elétron, e o oxigênio, que precisa de 2, menos 2. Faz a regrinha do... Esse aqui desce para cá, esse aqui desce para cá. No final do dia, você encontra Na2, ó, óxido de sódio. Beleza? Desce o 2 para o sódio e desce 1 para o oxigênio. Na2O. Bonito, né? Legal fazer isso, né? Você consegue ir ligando os átomos para fazer diferentes moléculas nesse sistema. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, perguntinhas mandem aí. Estão acompanhando com facilidade? Está meio embaçado? Tem algum que vocês querem que eu faça de novo desses que nós fizemos juntos aqui? Mandem que agora é a hora. Senão nós vamos dar sequência aí para o exercício 7. Vamos pular o 6, vamos fazer o 7. Acho que está tranquilo, né? Então vamos lá. No exercício 7 diz assim o enunciado, ó. As ligações... Opa, perdão, 7. Wolverine, um famoso personagem dos quadrinhos, possui em seu corpo um metal fictício chamado de adamantium, que apresenta grande resistência. Suponha que o símbolo desse metal seja AD, que ele pertença ao grupo 2 e que forme um composto com o nitrogênio. Considerando essas informações, responda os itens a seguir. Que tipo de ligação química deve ocorrer entre esses elementos? Bom, se ele pertence ao grupo 2, ele tem a tendência, o adamantium, de doar 2 elétrons. O nitrogênio está na família 15, então ele tem a tendência a ganhar 3 elétrons. Então é uma ligação iônica. O adamantium doaria elétrons para o nitrogênio. Então, a tendência de ligação entre eles seria iônica. Tá bom? Aí vem a letra B. Qual é a fórmula química do composto formado por esses elementos? Ele quer a fórmula química. Jovenzinhos, então nós vamos ter o não consigo falar. Adamantium, que está na família
2, portanto, doa 2 elétrons, então é 2 mais. E o nitrogênio, que está na família 5, então faltam 3 elétrons, então ele precisa de 3. 3 menos. E aí você faz a nossa regrinha do... Ó, esse número aqui, ó, desce para cá. Esse aqui desce para cá. Então, você vai ter o AD3N2. E não tinha alternativa, né? Era uma questão aberta. AD3N2. Ou seja, 3 moléculas de adamantium e 2 moléculas, 2 átomos, perdão, de nitrogênio na tua molécula. Se nós fôssemos brincar de fazer a ligação desses átomos, como que seria, jovens? Nós vamos fazer assim, ó. Eu tenho aqui um adamantium e aqui eu tenho um nitrogênio, beleza? O adamantium, ele está na família 2. Então, ele vai ter aqui 2 elétrons. O nitrogênio está na família 5. Então, ele vai ter 5 elétrons. Para tentar manter a estabilidade, o que vai acontecer? O adamantium doa esse elétron e doa esse elétron com o nitrogênio. Aí ele fechou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas não fechou a estabilidade ainda. Então, eu pego mais uma molécula, perdão, mais um átomo de adamantium que pode doar 2 elétrons. E aí eu dou um desses elétrons aqui para o nitrogênio, e agora o nitrogênio ficou estável, ó, 8 elétrons. Porém, o adamantium tem um sobrando aqui ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar mais um átomo de nitrogênio que tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E vou pegar esse elétron que sobrou do adamantium e dou aqui para o nitrogênio. Só que agora o nitrogênio ficou com 6 e para ficar estável ele precisa de 8. Então, pego mais um átomo de adamantium que tem 2 elétrons. E dou esses 2 elétrons, ó, para o nitrogênio. E aí ficou estável, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui que doou os 2 elétrons já ficou com a última camada estável também. Ou seja, ó, 3 átomos de adamantium, AD3, 2 átomos de nitrogênio, N2. Bonito, né? Sensacional, apaixonante, não é não? Isso aí, jovenzinhos. Isso aí. Beleza? Fechamos, então, o exercício 7 também. Beleza? Jovenzinhos, nós vamos encerrar a nossa conversa aqui pelo Zoom e nós vamos agora voltar lá para a sala, no Google Sala de Aula, tá bom? Lá vocês vão ver que eu postei no mural uma atividade complementar e lá vocês vão ter que fazer justamente isso. Tem que fazer a ligação eletrônica, mostrar como que é essa jogada aqui e mostrar a fórmula química, tá bom? Então, fórmula eletrônica, fórmula química, para ligação iônica, para ligação covalente também, só que daí na covalente também tem que mostrar a fórmula estrutural plana, tá bom? Tem algumas massas moleculares para você calcular também e diferenciar a ligação iônica, covalente e metálica, tá bom? Então, jovenzinhos, nós vamos encerrando o nosso encontro aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Nos vemos de novo amanhã, nós temos aulinha de física amanhã, tá bom? Então, me deem um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até a nossa sala de aula lá no Google.